Vamos abrir as nossas Bíblias lá no capítulo 1 de Daniel. Vamos estar lendo alguns versículos. Mais um dia aqui na presença do Senhor. Que o Espírito Santo esteja na direção de tudo e que o Senhor possa falar com cada um de nós. Que o Senhor possa estar trazendo aquilo, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos nesses dias de estarmos ouvindo. Vou estar lendo aqui no capítulo 1, versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Vamos ler aqui o versículo, vamos passar agora para o 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Davi misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Eu sempre gosto de falar, né? Hoje nós vamos aqui que resolva, né? Se fosse dar um tema aqui, um título para a mensagem, resolva não se contaminar. Eu sempre gosto de falar que o livro de Daniel não é sobre Daniel, é sobre o Deus de Daniel. E o tema central é a soberania de Deus. Então, assim, quando a gente vai analisar, para que a gente não comece a achar que Daniel era um super-homem, porque não era. Ele tinha o mesmo Deus que nós temos, um super Deus, um Deus todo-poderoso, que faz aquilo que aos olhos humanos parece impossível. A gente que conhece ali a trajetória de Daniel, dos amigos, e a gente sabe que esse Deus realizou ali sinais, prodígios e maravilhas, né? Então, mais uma vez vamos lembrar que quem entregou o povo para Nabucodonosor, não foi ele que foi lá e conquistou, porque ele era muito bom. Foi quem? Foi o próprio Deus. E já fazia muito tempo que Jeremias era um dos profetas que chamava a atenção do povo para o pecado que eles estavam cometendo. Lá em Jeremias, no capítulo 25, a gente vai ver que já tinha 23 anos que ele estava chamando a atenção do povo. Então não era um dia, como diz a irmã Cleide, né? O pai que ama, ele vai lá, a mãe chama atenção, chama atenção, chama atenção, até precisar de dar uma taca, né? Eu lembro dela falar aqui assim, que o pai, a mãe, quando vai corrigir, e Deus não foi diferente. Deus não chegou de um dia para o outro e vou entregar esse povo. Não foi. Quer ver no capítulo 25 de Jeremias, capítulo 25. Palavra que veio, vamos ler o versículo 1, 3 e 9. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim. Aqui tem uma divergência, mas dizem os estudiosos que é devido à contagem dos anos de um rei. Por exemplo, eu não sei qual dos dois, que era assim, quando completava um ano, ele contava que era um ano, e outro já contava assim, entrou agora 1 ano, 2 anos. Então não é que tem erro, não. É porque na Babilônia contava de um jeito, em Israel de outro.
Então, por isso que tem essa, parece divergência na quantidade de anos, mas não tem. Então, palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. No versículo 3, durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Então, esse aqui era Jeremias falando para o povo. Lá no versículo 9 diz o seguinte: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, os porei por objeto de espanto, de assobio, de ruínas perpétuas. Então aqui a gente vê que tinha 23 anos que só Jeremias já tinha falado com aquele povo, e nada do povo se converter. Até que chegou o dia que ele cumpriu aquilo que ele estava falando, que ia tirar o povo lá. Aí a gente pensa, né? Pelas ações de Daniel e seus amigos, mesmo a maioria do povo estando contaminado, não querendo saber de Deus, havia no meio daquele povo pessoas que ainda serviam ao Senhor. Havia no meio daquele povo, que a maioria não queria saber de Deus, tinha se voltado para outros deuses, se misturado com os povos pagãos e casado, e adorava a ídolos, fazendo tudo de errado. Existia pessoas que ainda pregavam para os seus filhos, falava a lei do Senhor, o que podia, o que não podia fazer. Isso a gente vê pelas ações de Daniel e seus amigos. Porque se não tivesse quem falasse a palavra, as leis que Deus tinha mandado para o povo de Israel, as leis de Moisés, eles iam chegar na Babilônia e ia nadar de braçada. Porque vamos pensar bem, eles chegam lá e as propostas para eles aos olhos humanos eram boas, mas a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. Ninguém tem um espírito excelente sem conhecer a palavra de Deus, porque o único espírito excelente é o Espírito Santo. Não existe um outro espírito excelente. Então, se ele resolveu não se contaminar, é porque mesmo no meio daquela grande multidão, daquele tanto de povo que fazia coisa errada, existia ainda pessoas que conheciam a lei de Deus, que observava e que passava para os seus filhos. Quando chegou lá, o rei falou para o chefe dos eunucos, para Aspenaz, para procurar algumas pessoas, vamos ver, quem eram essas pessoas que ele queria. Então ele mandou, aqui fala no versículo 3, disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres. Não era qualquer pessoa, não eram aquelas pessoas que não tinham autoridade, eram pessoas que já eram separadas. Daqui a pouco vocês vão entender, Para que essas pessoas? Para quê? Para estarem, Então eram, além de ser dessa linhagem real, de serem nobres, não podia ter nenhum defeito, boa aparência, era fisicamente mesmo, instruídos, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio. Então já eram, além de ser nobre, eram bem instruídos, eram inteligentes, eram bonitos, eram, o que ele queria mesmo? Jovens de sangue real. Jovens de sangue real. Quem nós somos? Nós somos esse povo.
Nós somos esse povo que o inimigo está de olho. Nós somos esse povo. Nós somos nação santa, nós somos filhos do rei. Então, nós somos um povo que temos esse sangue real. Então, ali quando eles foram chamados, aos olhos humanos, como eu falei, parecia que era uma coisa boa. Que é isso, eles ganharam uma bolsa de estudo integral. Estavam em outro lugar, em outro país, com tudo de graça. Tudo de graça. Eles tinham todos os estudos, durante 3 anos eles iam ser preparados, comida de graça, moradia, tudo, roupa, eles não tinham que trabalhar. Seria como um jovem agora ser tirado daqui para os Estados Unidos. Olha, você vai receber uma bolsa integral. Durante 3 anos você vai ficar lá estudando, vai aprender inglês, vai aprender de tudo, vai aprender da cultura. E no final de 3 anos você ainda vai trabalhar com os governantes de lá. Então assim, toda maravilha, tudo muito bom. Mas, graças a Deus, Daniel e os seus amigos, ele tinha um espírito excelente. Então, como ele tinha esse espírito excelente, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Porque lá, quando ele era ensinado, com certeza ele foi ensinado. Porque o povo judeu, eles não podiam comer de tudo, e nem coisas consagradas a ídolos. Animais com sangue não podia, tinha todo um processo, alguns animais eram impuros. Como eles não sabiam a procedência daquela comida e também da bebida, e eles já tinham ouvido com certeza falar que eles consagravam aos seus deuses, eles decidiram não se contaminar. Então, nós vamos ver aqui Deus agindo poderosamente a favor deles. Por quê? A gente vê aqui que a coisa era feia para o lado do Aspenaz, se ele não obedecesse. Tanto é que ele fala aqui, ele pede para o chefe dos eunucos que permitisse ele não se contaminar, lá no versículo 8. E olha que quem que concede a graça, a misericórdia, para que esse chefe desse oportunidade. Ora, no versículo 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, Deus estava nesse negócio. Deus estava agindo ali em favor. Deus se agradou da decisão dele não se contaminar. Então, nós todos os dias temos que tomar essa decisão de não nos contaminarmos, Porque Deus vai nos sustentar, não importa onde você está. Vamos pensar alguns pontos aqui sobre o que estava acontecendo, onde estava acontecendo. Babilônia, atualmente, quando a gente fala de Babilônia, é o sistema mundano. Então, esse sistema mundano, ele está aí, com todas as ofertas que aos olhos humanos parecem boas, mas ele está procurando quem? Pessoas de sangue real. Então, ele está procurando a minha vida, a sua vida. Nós somos filhos do rei. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu, é a Jerusalém celestial, mas nós vivemos onde? Na Babilônia. Nós vivemos no meio de um mundo que oferece todo dia, não é só para jovem, não é só para criança, é para adulto, é para velho, não tem esse negócio, os jovens são mais tentados, não tem isso, é engano de quem põe isso na cabeça. Todos os dias o mundo, esse sistema mundano, a Babilônia, está nos oferecendo dos manjares para que a gente venha se contaminar. Então a gente pode ver que a Babilônia,
essa Babilônia significa o mundo. Jerusalém no hebraico, ela significa temor de Deus, perfeição. Então a nossa Jerusalém é o céu. Nabucodonosor, ele é uma figura que representa o rei do mundo, porque ele era o rei da Babilônia. A Babilônia é o mundo, com os seus, com as suas propostas, E lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: que o Deus desse século cegou o entendimento. Então, o diabo, ele é falado que ele é o Deus desse século, ou seja, Nabucodonosor é como se ele era lá o Deus da Babilônia. A Babilônia é o mundo, o Deus desse século é Satanás. E nós não temos nenhuma amizade com esse rei mundano, com Nabucodonosor. Porque lá em Tiago, Tiago mesmo, deixa eu até anotei aqui que eu costumo esquecer, 4:4, que fala que aquele que quer ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus, e nós não queremos. Então nós não somos amigos de Nabucodonosor, e todos os dias nós temos que decidir não estarmos nos contaminando. Mas como assim esse mundo está sendo regido pelo diabo? Algumas coisas a gente pode ver, vamos lembrar lá da tentação de Jesus. Quando o diabo mostra todos os reinos do mundo para Jesus, ele não ia fazer isso se ele não tivesse o poder. Ele fala para ele assim: olha, eu vou te dar tudo isso que me foi dado, os reinos do mundo, se você prostrado me adorar. Então, o reino desse mundo é de Satanás. Então nós estamos aqui no mundo, como Daniel estava na Babilônia e lá não era a pátria dele, nós estamos nesse mundo como se fosse Babilônia e aqui não é a nossa pátria. Nós estamos aqui de passagem, assim como o povo lá também estava de passagem, lá tinha 70 anos, eles iam ficar lá, até que Deus mandou um outro rei de um outro lugar e permitiu que o povo voltasse para Jerusalém. A nossa volta para a nossa pátria é a volta de Jesus Cristo, E Aspenaz, ele era como se fosse um doutrinador, ele era responsável por doutrinar aqueles jovens. E o mundo, Satanás, ele tem algumas coisas que ele tenta usar para nos doutrinar, as atrações que tem aí no mundo. Então, são várias coisas ali, e nós podemos ver que Deus abençoou o Daniel e os seus amigos por essa decisão, tanto é que 3 anos depois, e aí vocês conhecem a história, porque já foi pregada aqui várias vezes, que como Deus concedeu misericórdia e graça, o chefe dos eunucos permitiu que eles fizessem um teste durante 10 dias. Eles estavam mais robustos, mais bonitos, mais fortes do que os outros. Ele permitiu que eles continuassem, sem se contaminar. Passados 3 anos, o Nabucodonosor chama eles e faz questionamentos, faz perguntas, e ele acha eles os mais sábios. E entre os 4, Daniel ainda sobressaía. Então Deus os abençoou ali naquela decisão de não se contaminar. E quando eu tomarmos essa decisão, não vou me contaminar com o mundo, é o próprio Deus que vai nos sustentar. É o próprio Deus que vai nos dar graça, nos dar, ter misericórdia de nós, para que a gente continue resistindo. Porque as tentações estão aí. As tentações, Satanás, como eu disse, ele é o rei desse mundo, ou seja, desse sistema no qual nós vivemos.
E o que é esse sistema? São as ideias, eu anotei algumas coisas para não esquecer. São os valores, que quando a gente vê, como diz aí, quem já passou dos 40, quem já passou dos 50 como eu, pode perceber a diferença. São valores, são ideias, são crenças, são opiniões, são desejos, são objetivos, tudo voltado para um mundo anti-Deus, contra Deus, né? Essas são as iguarias que o mundo nos oferece, para que eles tentam nos moldar conforme o padrão mundano. Tanto é que já existe uma ideia aí, que não existe uma verdade, a palavra, absoluta. Não existe uma verdade absoluta. É como dizer assim, não existe uma verdade. Tudo depende do lado. Vamos ver o lado do outro. Tudo, ele está certo, eu também estou certa. Mas para a gente que tem a Bíblia como princípio, a palavra de Deus é a verdade e ponto final. Não existe, né? E como é que Satanás tem usado as coisas para chamar a nossa atenção? É TV, novela, internet, livros seculares, músicas seculares, ideologia, cultura, crenças, valores, ciências, entretenimento, festividade, bebida, moda secular, linguagem secular. O que a gente pode ver nisso aí? As coisas estão sendo... os valores mudados, o valor do mundo é bem diferente, é um tal de, tem nada a ver, não, você pode ouvir música mundana, você pode falar as mesmas palavras que todo mundo fala, você pode ir em todas as festas, é cultura, e isso já chegou aqui bem pertinho da gente. Não, isso não é bem isso. É cultura. Isso é uma festa cultural. Vocês sabem, né? Isso é uma festa cultural. Festas que a gente sabe que Deus não está, que Deus não se agrada, que Deus não quer que a gente vá, porque a gente acaba se contaminando. Não vamos achar que nós somos os santarrões, que a gente pode ir em qualquer lugar, que de jeito nenhum eu vou me contaminar. É claro, tudo tem ali, né? Às vezes você é obrigado pelo seu serviço, alguma coisa assim, mas temos que ficar ali em espírito de oração. Então, o que Deus quer para nós hoje? Então, vamos tomar a decisão de todo dia não nos contaminar, porque essa terra aqui não é a nossa pátria. Nós somos peregrinos, assim como o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Eles estavam ali, não apenas como peregrinos, né? A princípio até como escravos, mas o próprio Deus manda eles, construa casa, casem-se, tenham filhos, vocês vão ficar aí muito tempo. Mas ali não era a pátria dele, aqui não é a nossa pátria. Nós estamos aqui de passagem. Nós devemos decidir todos os dias não nos contaminarmos com esse mundo, porque as propostas estão aí. Os dias maus são cada dia mais maus. As ideias mais deturpadas a cada dia. Os pensamentos cada dia que a gente olha e fala, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem, né? Ah, se você está feliz, você pode fazer o que quiser. Não é isso que Jesus disse. Não, é a graça de Deus. Não tem nada não. Você pode fazer. Não é bem assim, né? A graça de Deus custou muito caro. Ela é de graça para nós, mas custou a vida de Jesus na cruz do Calvário. E nós devemos valorizar. Uma coisa que eu tenho visto em todas as pregações, valorizar a presença de Deus. Não vamos banalizar a presença, porque nós estamos numa fase, numa época, glória a Deus, em que nós sentimos a presença do Espírito Santo. Ele está juntinho, a gente fala com ele fala com a gente.
Mas não vamos banalizar isso. É muito santo. É muita coisa. Não é pouca coisa o que nós temos. Não é pouca coisa. Então vamos valorizar essa presença do Senhor, esse falar do Senhor a cada dia conosco, porque Deus tem falado. Deus fala na palavra, Deus fala com músicas, Deus fala com você. É aquele pensamento que vem na sua mente, que você, opa, né? É Deus falando. É aquele negócio que você pensa que você vai fazer, é Deus falando. Vamos valorizar mais e vamos colocar isso na nossa mente. Vamos decidir não nos contaminarmos. Decidir como Daniel, né? Firmemente. Não é só aquela decisão, fala agora, né? Eu gosto muito desse pedaço que resolveu Daniel firmemente, né? Tem outras versões que tem outras palavras. Ele decidiu firmemente. Não foi uma decisão tomada assim, no impulso, no calor do momento, não. Ele decidiu firmemente. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pedir que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê revelação nesses dias.